Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje, no quadro Mentalidade Bíblica, da Escola de Obreiros, iremos falar sobre uma das piores tragédias da Judéia nos anos iniciais da era cristã, onde crianças com menos de 2 anos foram brutalmente assassinadas por causa de um rei, doente psicologicamente e desequilibrado emocionalmente. Essa é uma das passagens mais horrorosas que a Bíblia já descreveu. Ou seja, um show de horrores. Se você gosta de estudar temas relacionados à Bíblia Sagrada, se inscreva neste canal, para que você possa receber outros estudos interessantes. Agora, chegou o momento de você ampliar os seus conhecimentos. O Massacre dos Inocentes é um evento que faz parte da narrativa cristã, descrito no Novo Testamento da Bíblia, especificamente no Evangelho de Mateus no capítulo 2, entre os versos 16 e 18. É uma história relacionada ao nascimento de Cristo. Segundo a narrativa bíblica, essa chacina ocorreu na cidade de Belém, na Judéia, sob o reinado do rei Herodes, o Grande. Herodes soube do nascimento de um possível rei, pelos magos que vieram do Oriente seguindo uma estrela em destaque, e temendo que esse novo rei ameaçasse seu próprio poder, ordenou a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e em todas as províncias vizinhas. Com base na historicidade bíblica levantada e estudada pelo pastor e professor Luiz Cláudio, foi um ato insano e sem precedentes. O professor e biblista norte-americano Raymond Brown, autor do livro O Nascimento do Messias, calcula que a vila de Belém era bastante populosa, e todas as crianças de 0 a 2 anos foram mortas com requintes de crueldade máxima. Foi uma chacina catastrófica, afirma o professor em seu livro. Com certeza, este fato ocorrido resultou não apenas em perdas de vidas de inocentes, e sim, um trauma psicológico, e um irreparável estrago emocional que deixou marcas profundas na mente de todos que presenciaram e foram vítimas daquelas atrocidades. Não sei se você sabe, mas a violência na região da Judéia no primeiro século da era cristã eram muito constantes naquela época. Para você ter uma ideia, quando Jesus era criança, o Império Romano enviou aproximadamente cerca de 15.000 soldados para sufocar uma rebelião em Séforis. Um número grande de judeus pereceram, e perderam as suas vidas neste confronto, que também pode ser chamado de genocídio. O massacre de Séforis na Judéia no primeiro século da era cristã não é um evento amplamente documentado na história, e as informações disponíveis sobre o ocorrido são limitadas e bastante fragmentadas. Mas, diversas fontes historiográficas sustentam que Roma agia com mãos de ferro sobre a sociedade judaica e dos demais povos estrangeiros. Provavelmente, Jesus cresceu com muitos traumas velados dentro dele. Talvez seja por este motivo que ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." No entanto, José, o pai terreno de Jesus, foi avisado em um sonho sobre a ameaça de Herodes e fugiu para o Egito com Maria e o pequeno Jesus, evitando assim que Jesus fosse uma das vítimas do massacre. Herodes, enfurecido por não conseguir encontrar o recém-nascido Jesus, ordenou a morte de todos os meninos em Belém, uma tragédia que ficou conhecida como o Massacre dos Inocentes. Esse genocídio vergonhoso na história da humanidade é frequentemente lembrado na tradição cristã como um símbolo da hostilidade e perseguição enfrentada por Jesus desde o início de sua vida. A data exata do evento não é conhecida, mas é frequentemente associada à celebração do dia de São Estevão, em 26 de dezembro, no calendário litúrgico da Igreja Católica. É importante notar que a historicidade exata deste evento não foi confirmada por fontes históricas independentes, e a narrativa é principalmente baseada nos relatos dos evangelhos do Novo Testamento. Portanto, o massacre daquelas crianças inocentes foi considerado um evento significativo dentro do contexto cristão, mas sua autenticidade histórica é objeto de debate entre diversos biblistas e historiadores bíblicos.
Este genocídio acontecido na Judéia na época de Jesus é uma parte fundamental no contexto do nascimento de Jesus e da história do cristianismo. Já que pelo jeito, você gosta de estudar, aqui estão alguns pontos adicionais de interesse relacionados a esse triste evento. Baseado na historicidade bíblica, o massacre dessas crianças ocorreu durante o governo de Herodes, o Grande, que governou a Judéia como um rei do Império Romano, de 37 a 4 a.C. Herodes era conhecido por ser um líder tirano e violento, e ele tomou medidas drásticas. Para a narrativa do massacre dos inocentes é frequentemente vista como o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, especificamente uma referência a Jeremias 31:15, que diz: "Assim diz o Senhor, um clamor se ouviu em Ramá, lamentação e amargura em grande pranto, Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem." Os autores dos evangelhos fizeram uma conexão entre esse versículo e a matança ordenada por Herodes. Herodes era conhecido por ser um líder paranoico que via ameaças em potencial em todos os lugares. Quando os magos chegaram a Jerusalém em busca do provável rei dos judeus, ou seja, o recém-nascido Jesus, Herodes ficou temeroso de perder seu trono para um possível rival. Desesperado e com medo de perder o trono, ordenou o grande genocídio da época, o assassinato coletivo de crianças inocentes. José, Maria e Jesus fogem para o Egito após a advertência de um anjo através de um sonho. Isso é visto como uma demonstração da providência divina e do cuidado de Deus para com Jesus, protegendo-o da ameaça de morte. Diversas representações artísticas, o massacre dos inocentes, tem sido uma cena popular na arte cristã ao longo da história. Muitas pinturas famosas e representações artísticas retratam o evento, expressando o sofrimento e a tragédia associados a ele. Segundo o professor de História, o pastor Luiz Cláudio, teologicamente, além de sua importância histórica e narrativa, o massacre dos inocentes também tem significado teológico muito forte para o cristianismo. Ele destaca a natureza do mundo como um lugar onde o mal pode se manifestar, e a importância da vinda de Jesus para trazer redenção e salvação. Conforme mencionado anteriormente, a historicidade precisa desse massacre é uma questão debatida entre diversos estudiosos. Alguns argumentam que, devido à sua natureza extraordinária e à falta de evidências históricas independentes, o evento pode ter sido adicionado à narrativa cristã, com propósitos teológicos e simbólicos. Segundo o pastor Luiz, é um assunto bastante importante para a história do cristianismo, e nos força a estudar mais sobre o assunto, com prudência e fundamentação historiográfica. Portanto, para os cristãos, esse massacre de crianças inocentes e indefesas continua sendo uma parte significativa da história do cristianismo e da mensagem da cruz. Obrigado por ter estudado conosco. Compartilhe esse conhecimento com mais pessoas em seu contato de WhatsApp. Que Deus abençoe sempre a sua vida e proteja a sua casa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você.